Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem, vamos lá então. Mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade, sobre a mente e as conexões com Jesus. E o tema de hoje é um tema, acho que bem conhecido por muitas pessoas, né? Uma das questões atualmente mais debatidas com relação à saúde e saúde mental, que é a ansiedade. A ansiedade, ela tem crescido muito, né, Silvana, nos últimos tempos, né, em decorrência de todas as questões que nós estamos vivendo no mundo, e com a pandemia, ela praticamente, né, segundo algumas pesquisas recentes, os estudos ainda estão sendo elaborados, mas ela dobrou, principalmente entre os jovens, né, em função das restrições, do medo, né, a ansiedade, ela está muito associada ao medo. Sim. E ela é uma comorbidade comum também da depressão, né? Sim. Então, o quadro é complexo, né? Então, a gente falava no anterior que a diferença entre a ansiedade boa e comum e a patológica é a quantia dela, né? O volume dela. Então, a gente precisa de um pouco de ansiedade, né? E ela sempre acompanha os nossos desafios, e nós precisamos de desafios. Tanto que a terceira idade, ela declina muito vertiginosamente quando ela para de ter desafios, né? A pessoa fica sem mobilidade, então ela não tem mais as saidinhas dela. Então, eu acompanho meus pais, então realmente eles não têm mais desafio na vida. O desafio é se o controle remoto vai funcionar. Então, os desafios são muito pequenos e mínimos. Então, a gente foi feito para coisas mais que nos comovem, que nos movam, né? Exatamente. E a dopamina é um hormônio para movimento, então a gente precisa de movimento, né? E então a ansiedade faz com que a gente se mantenha vivos. Então, por exemplo, é a ansiedade que nos faz olhar para os dois lados de uma avenida para atravessar a rua. Exato. Eu acho É que a o ansiedade que faz a gente levantar cedo para poder tomar banho e ficar cheirosinho, para não espantar os colegas quando estiver numa presencial, porque ainda mais agora que são raras as presenciais, a gente tem que estar cheirosinho, né? Atraente, bom aos olhos, bom à vista dos outros. Então, é isso que essa ansiedade é boa, que nos faz andar cheirosinhos, nos faz levantar uma hora e pouco antes, olhar para os dois lados da rua, entregar os trabalhos no horário marcado. Essa é boa. A que não é boa quando tu começa a ter ansiedade por tudo, para conversar com uma pessoa no elevador, para descer num lugar aberto, para ir num show, para ir no pôr do sol aqui na Avenida Guaíba, porque tem muita gente, entrar no shopping, porque o que as pessoas vão pensar se tu tá bem ou se tu não tá, se teu cabelo tá isso ou aquilo. Então isso te impede de fazer as coisas, é o contrário do movimento, e isso sim é preocupante, né? Eu acho que quando tu traz, né, essa diferença aí de uma ansiedade normal, saudável e esperada para uma ansiedade patológica, a gente está falando muito de uma emoção que é o medo, né? Porque o medo é a emoção mais associada à ansiedade. Então, medo do que vão pensar, medo de não conseguir um trabalho, medo do futuro. E, né, existem muitas explicações aqui que a gente poderia se deter da psicologia, e todas elas já, de certa forma, foram reveladas por Deus, mas a ideia é a gente focar nessa questão mais espiritual, né, de que nós ficamos ansiosos quando nós desviamos o nosso olhar de Deus, daquilo que Ele já fez ou que Ele pode fazer na nossa vida. E nós queremos ficar muito no controle. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser bom? Será que eu vou estar adequado? Será que alguém vai gostar de mim? Então, essas ansiedades, elas estão com... É como se o medo, né? Não sei se vocês aí que estão nos ouvindo já assistiram o filme Divertidamente, mas quem não assistiu, eu recomendo muito. Lá na nossa cabine de controle, nosso painel de controle da nossa mente, todas as emoções têm uma função. Como a Silvana falou, o medo tem a função de nos ajudar a olhar. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessaria a rua de qualquer jeito. Ele, né, uma dose adequada, ele tem a função de nos proteger.
mas quando o medo ele está o tempo todo na cabine de controle, ele está controlando a nossa vida, ele faz com que nós paralisemos, porque ele está nos protegendo de tudo. E o medo, muitas vezes, está ligado né, claro, com fatores químicos, né, psicológicos, mas também com um baixo exercício da nossa fé, da nossa espiritualidade ou da nossa confiança, que é algo intencional, uma atitude para a gente trazer para o nosso dia a dia. Uhum. A presença de Deus nas nossas emoções, né? A Bíblia da Conselheira, tem vários aqui, tem quadros sobre as doenças, né? E tem uma sobre a ansiedade. Então, ela diz aqui, muito interessante, que como aqui, ó, a presença de Deus, tanto diante do Sinai, como ainda hoje na nossa ceia, né? Que a gente faz a ceia em grupo na igreja, é sempre um fato real. Também a gente pode fazer em grupo em casa, não tem problema. É sempre um fato real que não depende de nada que alguém possa fazer. É uma concessão, uma dádiva divina autônoma, soberana e incondicional. Essa concessão ou dádiva é um convite para um encontro eterno que pretende produzir em nós um senso de paz, descontração, confiança e alegria espiritual. É nesse encontro espiritual que recebemos o aconselhamento, o ensino divino de que carecemos. Então, é impossível a gente mapear todos os senões, né? Porque sempre algo nos escapa, né? Mas se a gente tem um encontro espiritual, nós recebemos nele tudo que a gente precisa, né? Então, a Muito bom. presença de Deus nas nossas emoções é o que dá o. Ai, como é que eu vou dizer? O aconchego. Uhum, que nos tira esse, Talvez seja diminui o nosso aconchego. medo, nos dá essa segurança, Sim. né? Como quando a gente Até está no colo da mãe, né? Aquele aconchego, talvez, da gestação que a gente anseia, né? Tem na presença do nosso Pai, do Filho e Espírito Santo. muito bom, lá em 1 Pedro 5,7 está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem a Deus a ansiedade. Então, assim, não é que nós Lancem. não vamos sentir ansiedade ou que ela não vá nos invadir, e não tem problema. Eu acho que algo que nos deixa muito ansiosos, e aí tem uma dica para quem está nos ouvindo, é que quando nós começamos a ter esses sentimentos de ansiedade, que muitas vezes envolve sentimentos físicos, porque o medo ele move o nosso corpo dessa forma, como taquicardia, sudorese, enfim, né? Às vezes as borboletinhas que não são boas no estômago. E isso faz com que a gente fique assim, isso tem que passar, eu preciso tirar. Tu quer tirar aquilo de qualquer jeito. Mas se o teu corpo tá dando um sinal, respeita, ouve esse sinal. Olha só, tô ansiosa. Tô ansiosa com essa situação. Isso tá mexendo comigo. E aí, o que tu faz? Lança para Deus. Sim. Diz: Deus, olha só, estou ansiosa com isso. Eu creio que tu está cuidando. Eu lanço para ti isso, né? Eu entrego totalmente, né? Cria uma imagem, imagina Deus ali na tua frente, né? Jesus pegando os teus medos ou os teus receios com relação à situação que está te movendo e levando para resolver. E descansa. Então, assim, identifica a ansiedade, mas lança ela para Deus. Lança. Porque Ele tem cuidado de vocês. E agora o que me vem na mente é o seguinte, Angélica, que às vezes o medo é o medo de Deus também, né? E porque a culpa, ela normalmente acompanha o medo. Sim. Então, como é que Deus se apresenta, né? Estão perdoados os teus pecados. A primeira coisa que Jesus fala quando ele chega no lugar, né? Antes de receber a cura, ele declara que estão perdoados os pecados. Então, talvez o perdão seja a coisa que a gente precisa primeiro para lançar o medo fora. Porque tem 365 não temas na Bíblia, deve ser para nos chamar a atenção de algo, de que talvez nós tenhamos medo todos os dias. E isso não é anormal, senão a palavra não diria 365 não temas, né? Então, isso deve ser para nos chamar a atenção de alguma coisa. Então, o medo de Deus, talvez, dizem pessoas estudiosas, que a culpa sempre acompanha o medo e resulta de um sentimento real ou imaginário de culpa.
e mobilizar, assim, talvez as nossas emoções tóxicas. Então, o temor a Deus pode indicar um reconhecimento da soberania, da justiça, da sabedoria, do poder, e gera em nós uma atitude boa quando a gente consegue receber tudo isso. A gente consegue, então, se achegar a Deus, tendo consciência que nossos pecados foram todos perdoados, e então a gente pode aproveitar, né? Usufruir da soberania de Deus, do poder de Deus, gerando em nós, inclusive, uma atitude sábia, própria de quem conhece o seu limite, mas conhece o poder ilimitado de Deus também. Então, poder andar nessa linha fina entre o meu limite e o ilimite de Deus, né? O não limite de Deus, né? O poder sem limites de Deus, né? Então, é todo dia andar nesse fio de navalha. Sim, a culpa está muito associada ao medo e é algo que é muito importante a gente, né, constantemente trabalhar. Eu sou perdoado, eu sou amado, né, entender que no momento que a gente se arrepende, coloca diante de Deus aquilo que tem nos acusado a nossa mente, acusado, né, os nossos pensamentos, no momento em que nós colocamos com sinceridade para Deus, nós somos perdoados. Então, muitas vezes nós precisamos repetir isso. Obrigada, Deus, que bom que eu sou perdoada. Que bom que tu não é como nós, seres humanos, que ficamos remoendo, jogando na cara muitas vezes, que tu nos perdoa, porque tua misericórdia é infinita. E diante disso, eu sei que aquilo que tu tens para mim não tá eu faço, mas é quem tu és, a tua identidade, né? Como pai, Sim. como Deus. E esse é um tema, né, Silvana, que vai render também muitas conversas aqui e que certamente nós queremos trazer muitos pontos para ajudar, né, você que está passando por uma situação de ansiedade, que sofre com isso. Como nós falamos, é algo muito comum, todos nós vamos sentir ou ter episódios de ansiedade em algum momento da vida, mas lidar com isso é muito importante para que nós possamos, né, seguir na nossa caminhada, e a palavra de Deus é cheia de ensinamentos para trabalhar com a nossa ansiedade. E esse lugar que nós falamos, né, Angélica, é um lugar de quem todos os dias passa por isso, né? Nós não estamos dizendo assim, ai, faço assim. Não, nós fazemos isso. Todos os dias, isso que a gente fala, a gente toma. Lembrando que, então, a espada do Espírito é uma espada de dois gumes, né? Eu estou falando, mas eu estou recebendo ao mesmo tempo. Eu estou dizendo, é assim que faz, e eu estou dizendo para mim também, o tempo todo é assim que se faz. Né? Exatamente, estamos pregando para nós mesmos, né? Também. E com certeza é um exercício que a gente traz para o dia a dia. Então vamos orar sobre esse tema. Senhor Deus, obrigada, porque a tua palavra é cheia de esperança e de cuidado e de amor e de sacrifício de Jesus por todas as nossas dores, todos os nossos medos, um sacrifício perfeito que ele fez. Obrigado, Senhor, porque tu cuida dos nossos dias e tu cuida de tudo aquilo que nós nem imaginamos sobre o nosso futuro, que nós possamos nos lembrar constantemente de entregar as nossas ansiedades, o nosso caminho, os nossos pensamentos, que os sentimentos não movam o nosso dia a dia, que eles sejam um alerta, que nós identifiquemos eles e possamos lançar para ti, mas que nós nos movamos pela tua palavra, onde diz que nós somos filhos amados, cuidados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós reconhecemos que o teu poder está presente em todos os lugares e que nós estejamos com o nosso Wi-Fi celeste ligados, online, 24 horas, até mesmo enquanto dormimos. Nós proibimos toda interferência maligna nos nossos sonos, no nosso dormir, né? No nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, colocar em ação essa força que vem de ti, todo o tempo para o nosso próprio bem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. E é isso, se tu curtiu, compartilha, fica ligado que esse tema ele vai ser abordado inúmeras vezes para que possa trazer soluções aí para o teu dia a dia à luz da palavra. Amém. Beijo, e o joinha do YouTube. Joinha lá no YouTube para nos ajudar a divulgar esse trabalho e que tu possa também compartilhar com quem
né, tu acredita que precisa ouvir sobre essa multiplicando. palavra. Até Isso a mesmo. próxima. Sejamos sal nessa terra. Até a próxima. Beijo. Amém. Até a próxima. Até.